Senhor Jesus, Ele tomou as tuas causas. Eu não sei se você já teve alguma experiência na sua vida. Eu tenho algumas experiências de lembrança bem poucas, de meus irmãos tomarem algumas causas minhas, e como eu, o mais novo, me sentia muito orgulhoso de ao ver alguém tomando as minhas causas, ou tomando uma causa específica. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas uma experiência de um irmão, de uma pessoa conhecida, ela já impacta. E ela vai impactar mais quando você recebe uma pessoa que toma a sua causa e você não a conhece. Você fica perguntando: pois por que essa pessoa tomou a minha causa se eu não a conheço? Existem pessoas, irmãos, que elas têm senso de justiça. Você sabia? E eu não sei se você tem esse senso de justiça. E você vai descobrir quando você vê alguém, uma criança apanhando, uma mulher tomando uma surra, e você fica indignado. Eu fico indignado com um negócio desse. Ver uma mulher pegando um tapa de um homem, uma criança pegando uma surra de alguém tão maior que ela, e você está ali e não poder fazer nada. Isso é senso de justiça. Você está ali e fica indignado porque é injusto. É interessante, meus amados, que a Bíblia mostra que ninguém na terra teve maior amor do que o próprio Jesus. No livro de João 15:13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Existem causas na nossa vida que Ele já tomou e resolveu, e você nem percebeu. Existem causas que Ele está tomando, dando um jeito nessa causa, e você não está percebendo. E existem causas futuras que Ele também já tomou, e você, de repente, pode até não perceber, mas Ele já as tomou. A Bíblia não falha, Ele tomou as nossas causas. É interessante que no próprio livro de Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, ele diz: certamente Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. As enfermidades eram nossas, não eram dele, e Ele foi e tomou. Os pecados eram nossos, não eram dele, e Ele se fez pecado por nós, embora nunca tenha pecado. Aí você percebe o senso de injustiça que nós temos. Olha como nós somos injustos. Ele, o Senhor, já tomou a tua causa, já tomou a minha causa, e muitas das vezes nós nem atentamos para o tamanho dessa posse, o tamanho desse sacrifício. E quando ele continua no versículo 5, já dando assim uma ênfase muito maior: Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ou seja, a transgressão era nossa, não era dele, e Ele foi traspassado, Ele foi ferido, foi esmagado, por causa de quê? Das nossas iniquidades. Então logo de cara você vê que Ele já tomou sua causa. Só que a causa que muitas das vezes você quer que Ele resolva é a causa do pagamento do seu cartão de crédito, da sua conta de energia. Às vezes um problema com um filho, às vezes um problema consigo mesmo, um problema depressivo. Mas eu quero lhe dizer que até essa causa Ele já tomou. Até essa causa Ele já tomou. Quantas pessoas hoje vivem emaranhadas, vivem envolvidas
em dificuldades de relacionamentos, às vezes relacionamentos conjugal, às vezes relacionamento familiar entre pai e filho, etc., por causa de problemas, causas antigas, que as pessoas não se desligam dos problemas antigos e elas ficam ali vivendo aquela situação sempre e sempre e sempre, e não são felizes, e não são felizes, e não são felizes, e continuam sendo infelizes, porque não querem entregar a verdadeira causa a Ele. A Bíblia diz: entrega esse problema a Ele, entrega essa causa a Ele. Quando o Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, eu quero lembrar, querido, que o mais é muito mais do que você imagina, o mais é muito mais do que você pensa, o mais é muito mais do que você possa conceber, porque Ele tem a forma específica de um amor específico, tão grande, tão imensurável, tão maravilhoso, que é incompreendido por causa da tua e da minha limitação. Somos tão limitados, nós somos tão limitados que nós acabamos sendo injustos com tamanho sacrifício, tamanho amor. Sabe, queridos, uma das coisas mais poderosas no contexto dessa questão de relacionamento é nós vermos alguém que se importa conosco. Não é verdade? Você já teve essa experiência de alguém se importar com você? Você está doente, alguém vai lá e lhe visita. Você está sem dinheiro, vai alguém lá, pega, me dá tua receita que eu vou comprar o teu remédio. Alguém já fez isso com você? Como é que você se sentiria enfermo e alguém chegando lá e dizer: fulano, está melhor? Não, é porque eu não tive dinheiro para comprar remédio. Me dê tua receita, eu vou comprar o teu remédio. Mas eu não tenho dinheiro, não se preocupe, eu vou pagar o teu remédio. Isso é tremendo, irmãos. Eu não tenho dúvida que você se sentiria a pessoa mais feliz naquele momento, porque você estava sendo assistido por alguém. A questão, sabe qual é a maior questão? É que quando isso vem em benefício de uma pessoa que eu estou vendo, tem uma conotação. Mas quando eu sou beneficiado por alguém que eu não vejo, tem outra conotação. Muitas das vezes nós valorizamos mais o físico do que o espiritual. Mas eu quero lembrar para você, e eu vou ficar sempre lembrando nesta ministração, que Ele, o Senhor Jesus, tomou todas as tuas causas. Mesmo eu e você sendo injustos, ingratos, Ele tomou. Sabe, queridos, é interessante que a cada manhã, eu lendo esse texto agora pela tarde, eu percebi algo que eu ainda não tinha atentado. A cada manhã existe uma renovação da misericórdia de Deus na minha direção, porque o texto ele é muito específico. No texto de Jeremias capítulo 3, versículos 22 a 26, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. E aí vem a palavra-chave que eu posso interrogar: por que não tem fim? Porque elas se renovam a cada manhã. Então, nesta manhã de domingo, a misericórdia do Senhor se renovou na tua direção. Você acordou e a misericórdia do Senhor já tinha sido renovada na tua direção. Só que você nem percebeu isso. Você respirou, você levantou, você foi ao banheiro, você tomou seu café. Mas é possível que você nem tenha percebido isso, que aquela misericórdia de ontem já foi renovada hoje, e já está sendo preparada para ser renovada amanhã. Então as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas não têm fim a quem? Para quem? Elas não têm fim para mim.
elas não têm fim para você, porque a cada manhã elas são renovadas pelo próprio Senhor na tua direção. Se eu estivesse aí, eu iria dar uma salva de palma, eu iria me rejubilar, eu iria aleluia, me alegrar no Senhor, porque isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso tem uma dimensão, Valdemir, aleluia, de maneira extraordinária e transcende a nossa compreensão, e é por isso que nós somos assim, ingratos, porque não compreendemos no tamanho que ela é. Porque você pode imaginar o que é não ter fim? Você consegue imaginar o que é não ter fim? Não ter fim. Você anda e não tem fim. Às vezes você está andando numa estrada e aí você vê a terra, né, tomando a forma redonda, e você sabe que a terra ela tem fim. Só que você não vai chegar no fim da terra porque a terra ela é redonda. Mas ela tem fim. O que eu estou dizendo aqui, dona Débora, é que as misericórdias do Senhor não têm fim. E quando ele tomou essa causa, que causa? A causa da sua vida, a causa da sua eternidade, a causa da sua limitação, a causa dos seus problemas. Aleluia! Quando eu vejo essa misericórdia, que ela se estende, aleluia, e que por sua graça e também por sua justiça, Ele toma isso para si. Ele pega meus problemas e os crava na cruz, e os elimina na cruz. Sabe, meus irmãos, aleluia, imagina, a minha dor era minha, Ele tomou, era sua e Ele tomou. Imagina, as minhas preocupações eram minhas e Ele tomou, eram suas e Ele tomou. Imagina, os meus medos eram seus e Ele tomou, eram os meus e Ele tomou. Aleluia, aleluia, aleluia. E você fica dizendo, mas eu ainda continuo com medo. Você continua com medo porque você não toma posse do Calvário, você não toma posse da cruz, você não toma posse do sacrifício, você não toma posse aleluia, daquilo que Ele fez. E o que Ele fez? Ele tomou a tua causa, vaso. Ele tomou a nossa causa, as nossas enfermidades, as nossas doenças. O texto foi muito claro. O castigo nele produziu paz em mim. O castigo que nos traz a paz. Então, o castigo, a dor, foi nele, e a paz entrou em mim. Você está dizendo, mas meu pastor, eu não tenho paz. É porque você não tem Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Você já orou para Jesus? Você já cantou para Jesus? Mas você não tem Jesus. E você diz, não me diga um negócio desse, porque eu vou ficar de mal com você. Fique, não tem problema não. Pode ficar de mal comigo, mas você não tem Jesus. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem paz. Aleluia, Ele declarou, eu vos dou a minha paz vos a dou, e não a dou como o mundo a dá. Você está vivendo com o mundo e as suas perturbações, porque quem se aproxima de Deus tem paz. Tem paz. Essa semana morreu. Toda semana morre gente, né, irmão? Essa semana morreu uma pessoa. Eu cresci vendo ele do lado da minha casa. Ele não era crente.
no final da vida que ele já veio tomar uma decisão. Mas olhava para ele, um cara extremamente tranquilo. Nunca vi aquele homem com raiva. Nunca. Nunca vi ele levantar a voz. Eu morava, do lado dele ali, colado. Nunca vi ele levantar a voz para sua esposa. Nunca. Aí quando eu soube que ele tinha morrido, tinha feito uma visita para ele há uns 2 ou 3 meses atrás. Quando eu soube que ele tinha morrido, aí programei para ir lá. Quando cheguei no velório, não estava. Quando eu cheguei no cemitério, não estava. Aí liguei para o filho: meu irmão, o que foi que aconteceu e tal? Não, apóstolo, a gente precisava dar assistência para a mamãe, etc. Aí a gente resolveu enterrar mais cedo. Mas o papai morreu em paz. Ele merendou, dormiu, não acordou. Olha que coisa, irmãos. Quem tem Jesus tem paz até na hora da morte. Você está entendendo, amado? Uma pessoa que não tem paz é porque ela não tem ciência de para onde ela vai. Ela fica perturbada, ela fica preocupada. A tua vida é viver preocupada porque tem que pagar a conta, tem que pagar a faculdade, tem que pagar supermercado, tem que pagar energia, tem que pagar não sei o quê. Amigo, meu irmão, aleluia, te acalma, porque se você morrer e deixar conta, ou a família assume, ou fica tudo zerado, porque morto não paga dívida. Aí tu vai morrer por causa da dívida? É isso? Por que tu não tem paz? Mas eu posso ter Jesus e ficar devendo? Não, você tem Jesus, você cria vergonha na cara e começa a pagar. Aquilo que der para pagar, vai pagar. O que não der para pagar, tem que viver. Mas vai pagar. Vai limpar o nome. É feliz. Sabe de onde veio do inferno. Mas sabe para onde vai para Ele, vai voltar para Ele. Eu estou falando para a igreja certa, eu estou falando contigo, meu irmão. Eu estou falando com você, no qual Ele tomou sobre si, aleluia, e Ele pagou a dívida que era contra você. Ele pagou a dívida. A Bíblia diz que Ele rasgou a cédula que era contra nós. Tem coisas que na vida dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. Essa semana eu tentei negociar meu cartão, ia pagar mais de R$1.000 só de juros, estou fora. Vou resolver de outro jeito. Quando dá para resolver, a gente resolve. Quando não dá para resolver, a gente vai vivendo e acabou. Mas vai ser pago. Vai ser pago porque eu tenho vergonha na cara e o meu nome vai ficar limpo sempre, em nome de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus, aleluia. Eu tenho Jesus, a minha família, e eu tenho o meu nome para preservar. Então, se Ele leva a minha dor, dona Vanessa, Ele leva as minhas preocupações, Ele leva os meus medos, Ele leva as minhas doenças, Ele leva as minhas enfermidades, inclusive a miséria e a pobreza, Ele levou para si. Ele levou para si. Porque tu andas preocupado, Antônio? Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga: onde está focado a tua preocupação, hoje vai desfocar. Aonde as tuas energias estão sendo canalizadas para o mal, hoje elas ficarão canalizadas para o bem da tua casa, para o bem da tua família, para o bem da tua alma, para o bem dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, para que você veja a paz sobre a tua geração. Se você recebe, se manifesta, meu querido. É maravilhoso, aleluia, saber que tudo foi uma conquista do homem do Calvário.
E nós temos que celebrar a Ele, glorificar a Ele, adorar a Ele. E carregar o nome dEle. Nós precisamos carregar o nome dEle. Nós precisamos carregar o nome dEle. Nós precisamos carregar esse nome, porque não há nome mais poderoso na terra, no céu, no espaço, nas galáxias, do que o nome que é sobre todo nome, chamado Yeshua, Jesus, aleluia, aquele que levou as nossas dores e aquele que verdadeiramente, aleluia, tomou as nossas causas. Quando eu era pequeno, eu me apaixonei por uma música. Foi. Só que a gente não canta porque é uma música católica. E a música diz assim: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Quem conhece essa música? Levanta a mão. Eu era pequeno, irmão. Então ela é bem velhinha, né? Me apaixonei por essa música. E o seu nome era Jesus de Nazaré. A gente se apaixona por tudo que vem dele, irmão. Não tem jeito. O problema é que, como diz essa música, eu não sei quem foi que escreveu, as pessoas vinham ver Jesus. Hoje as pessoas não querem mais ver Jesus. As pessoas se aproximavam dele, hoje as pessoas se afastam dele. E aqueles que, imaginem, aqueles que estão próximos de Jesus são mortos, como foi Charles Kirk. Imagina, um rapaz de 22 anos, 22 anos, um cara com uma mira perfeita para um alvo errado. Porque ele poderia usar as qualidades que ele tinha para um bem maior, e ele usou para um mal terrível. É tirar a vida de um ser humano, de um pai de família, de um homem de Deus. Imagine o cara que atirou em Martin Luther King. O cara atirou num pastor, irmão. Só porque ele era negro. E tinha um pensamento de liberdade para as pessoas que são negras. As pessoas, elas se afastam do princípio. E eu quero lembrar para você que todas as vezes que você se afasta do princípio, e que princípio é esse? Daquilo que está, aleluia, homologado na palavra do Senhor, você se afasta dele. Ele tomou as tuas causas para o bem, ele não tomou tuas causas para o mal. Ele não comprou os teus problemas como muitas pessoas, muitos bancos compram dívida. Não, você percebeu que tem bancos que compram dívida? Vou comprar a dívida da Cláudia, mas aí ele vai cobrar mais caro da Cláudia porque ele comprou a dívida. E Jesus fez o quê? Jesus fez o contrário. Eu comprei as dívidas da Cláudia e eu rasguei a cédula, eu rasguei, porque ela não deve mais nada a ninguém. Ei, você olha para a pessoa que está do seu lado, levanta essa mão cheirosa e diga: ei, você não deve mais nada. Mas não vai falar isso como aquele cara falou em um certo dia: fulano, você não deve mais nada à justiça. O cara devendo tudo. Relaxa. Jesus não é mentiroso. Quando ele disse: eu pago as tuas dívidas, ele foi lá e te comprou. Ele te comprou lá na feira do diabo, e ele rasgou, aleluia, tudo que era contra você. E hoje você pode levantar as mãos e dizer: obrigado, Yeshua, porque o Senhor manifestou a tua graça, manifestou a tua misericórdia, e todos os dias essa misericórdia se renova na minha direção e na sua. Então
trabalha com adoração, com alegria, com júbilo ao Senhor e diz a Ele: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Tudo isso, pode celebrar, querido. Vê aí. Está tudo certo. Tudo isso foi por causa do homem do Calvário. Por isso que eu me lembrei desse hino, do homem galileu, né? Do homem do Calvário. É o homem do Calvário, Alcione. É o homem do Calvário. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: é o homem do Calvário. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É esse homem, aleluia, é esse homem do Calvário. Aleluia, 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 que conquistou, homem de dores, homem experimentado, mas homem de dores, aleluia. Ele se expôs por você. Como que se é expor? Expor é dar a cara à tapa. Se expor é dizer: olha, ela deve, mas eu vou tomar a dívida dela. No lugar de você matá-la, me mate. No lugar de você bater, espancá-la, me espanque. No lugar de você chicoteá-la, me chicoteie. Você está entendendo o que é tomar? Você pode compreender o que é? Ele tomou as tuas dores, Ele tomou as tuas preocupações, mas você diz assim: isso é mentira, porque eu continuo preocupado. Você continua preocupado, porque você não dá valor à fé que um dia nasceu. Você pegou essa terra, esse coração, que um dia foi boa terra, e colocou porcaria nela, colocou porcaria nesse coração, e hoje seu coração está imundo, sujo, está tão sujo que a semente ela não brota mais. Tem que fazer uma limpeza nele. Você ouve e não muda. Por que tem pessoas que ouve e não muda? Porque não resolvem seus passados, o seu passado. Porque não crê no Calvário. Porque não canaliza sua fé e sua confiança nele. Porque tem pessoas que não mudam, porque ainda querem culpar. Tem que ter alguém para culpar. Eu preciso de alguém para culpar por causa da minha miséria. Eu preciso de alguém para culpar por causa da minha infelicidade. Não, a Bíblia diz: se alguém deve culpar, culpe-se a si mesmo. Então diga para a pessoa que está: meu irmão, chegou a hora de você se culpar. A culpa é sua. Não é de Jesus, não. Porque Ele já fez, Ele já tomou, Ele já agiu. Então está na hora de você criar vergonha na cara. Você não vai dizer isso para ele, né? Eu digo: está na hora de você tomar vergonha na cara e mudar. Mas eu sou esticadinho, né? Abra um parêntese. Tem pessoas que só mudam quando levam choque de realidade. Mãe morreu. Ah! Pai morreu. Ah! Fulano morreu. Ah! Tá com câncer. Tá com AIDS. Aí toma um choque de realidade. Não precisa isso. Eu não preciso isso. Basta crer. Eu posso viver bem sem doença. Amém? Amém, querido? Você pode viver bem sem doença. Amém? Mas a gente vai ficar doente. Fazer o quê, né? O corpo é o corpo, né? Estou com uma gripe por mais uma semana. É claro que é difícil tomar remédio, mas não é porque não tem. É que eu esqueço de tomar. Aí quando acaba eu esqueço de comprar.
Aí vai passando, o corpo vai reagindo, eu vou confiando nisso, acreditando, né, sempre e tal. Então, o corpo tem que reagir mesmo. Mas tem que tomar o remédio, tá? Não cancelar o remédio, não. Toma o remédio, irmão. Alguém diz, vai tomar uma injeção de Deus me livre. Toma você, meu irmão. É claro que um dia vai ter que tomar, né? Tem que tomar, irmã. Gostando ou não, tem que tomar, né? Mas eu não fui tomar, mas não vou dizer que eu vou tomar, porque de repente pode não tomar, eu não vou consumir mentira. Então, quem sabe eu tomo, quem sabe. Tá tudo certo. Mas se você quiser tomar por mim, fica à vontade. Sabe, essa ideia, irmãos, essa ideia foi gerada no céu. Então, olhem para mim, tudo que é gerado no céu contradiz o que é gerado na terra. Não tem como uma ideia vir do céu e a terra aceitar, a terra não aceita. A terra não aceita. A ideia nasceu no céu, a ideia de transformar a sua vida, o mundo não vai aceitar a sua vida ser mudada. Então, quem tem que tomar uma decisão não é o mundo, porque o mundo sempre vai puxar você para trás. A carne sempre vai puxar você para trás. Os desejos sempre puxarão você para trás, seja eles quais forem. Então, quando essa ideia, ela nasce no céu, ela precisa ser adotada na terra, Alícia. Ela precisa ser adotada na terra, Fabiana. E quem vai adotar essa ideia sou eu na terra, é você. Então não adianta nós querermos viver assim, entre aspas, no conforto do nosso lar, se esquecendo da eternidade, porque a eternidade é uma realidade. Todo mundo, olhem para mim, você vai ficar preocupado com isso, mas não tem problema. Você já sabe que isso é uma realidade. Todo mundo tem data de vencimento. Tu sabe quando é que tu vai vencer? Não, eu não estou falando do teu desodorante. Não, eu não estou falando do teu hálito, nem do meu. Porque isso aí vence todo dia, né? Amém? Eu tenho que renovar, né? Para não deixar ele vencido. Eu estou falando da data de cancelamento do CPF. Todo mundo, Valdemir, todos têm uma data de vencimento. Pergunte da pessoa que está do seu lado, qual é, meu irmão, a tua data? Conheci um pastor, já dorme no Senhor, e toda vez que ele chegava comigo, não todas as vezes, mas de vez em quando ele chegava comigo, e ele dizia, olha, eu tive um sonho, e no sonho eu estava ainda no rabo da fila. Eu digo, glória a Deus, pastor. E o melhor é que ele viveu muito mesmo. Ele pegava a bicicletinha dele e vinha embora, meu irmão. Então, Vanilson, cadê o Vanilson? Não está aí não, né? Está cansado. Continua com a tua bicicleta, meu irmão, porque a bicicleta ajuda muito, né? Então, ele disse, eu estou ainda no rabo da fila. Alguém disse, ei, é a tua vez. Não, eu estou aqui no rabo da fila. Mas todo mundo vai vencer. Vai ter o dia do vencimento. E venceu, irmão, venceu. Não tem jeito. Venceu. Só que a eternidade não vence. Captou aí? Na terra nós temos data de vencimento, Emerson Braia. Você, eu, nós podemos ter o dinheiro que tivermos, não vai resolver. Podemos ter os seguidores que tivermos, 1 milhão, 10 milhões de Instagram, de YouTube. Ah, meu amigo. Eu tenho a melhor roupa, tu não sabe nem se vai ser enterrado com ela. Porque se alguém se invocar, essa roupa está feia. Coloca um negócio bonito nela, e aí vai te vestir, tu não está nem aí, tu não está lá aqui mesmo, né? Já venceu. Então essa data de vencimento, aleluia, ela estava agregada, Marlon, lá na eternidade. Porque éramos destinados pela ira de Deus. Todos éramos destinados à ira de Deus.
E Jesus foi lá, aleluia, e tirou a data de vencimento espiritual. E Ele, aleluia, o Senhor Deus nos transportou das trevas, aonde já estávamos vencidos, e nos, aleluia, transportou para o reino do Filho do seu amor. Amor, amor, amor de Deus, aleluia. Não é o amor de uma prostituta, o amor de Deus não é o amor de um falso amigo, o amor de Deus. Algo que você falou, porque prostituta, não, pode ser qualquer coisa, pode ser o amor de um dono de supermercado. O dono do supermercado te ama. O que ele ama em você? O dinheiro. Então todo mundo que trabalha em um supermercado, que trabalha no posto de gasolina, que trabalha no comércio, gosta de você? Eu estou perguntando, eles gostam de você? Eles podem ter uma afinidade com você, mas o que eles mais gostam em mim e em você, o que é? Nosso dinheiro. Você leva alguma coisa de lá sem pagar? Antes ou depois? Ou durante? Não, tem que pagar. O amor de Deus não te cobra nada. O amor de Deus, Monzandi, não te cobra nada. Essa compra, aleluia, que o Senhor fez na nossa vida, Natália, não nos cobrou nada. Se Ele, aleluia, tomou as nossas causas, não foi para cobrar algo de nós, não. E é isso que você tem que pensar, é nisso que eu tenho que pensar. Ora, como é que alguém me ama tanto assim? E aí o que acontece é simples, querido. A gente deixa de desfrutar das delícias dos céus, porque passamos a desvalorizar Deus e a valorizar o homem, a máquina, o oba-oba, as festas, as boemias, os prazeres efêmeros, mundanos. Ora, aleluia, essa é uma verdade que não dá para contestar. Que realidade é essa? Desse amor de Deus, dessa ideia de Deus de salvar a humanidade. Jesus, ele já se expôs o suficiente para que por meio desta fé que já foi semeada no seu coração, você possa desfrutar das delícias que tem no céu, no seu reino. Nós precisamos viver, já temos vivido muitos milagres. Eu tenho certeza que se fôssemos dar aqui a oportunidade, vários irmãos, não estou dizendo todos, mas estou dizendo que vários irmãos teriam algo para dizer ao Senhor, agradecer ao Senhor, benefícios que já receberam. Às vezes na célula, a gente abre aquele espaço para os irmãos contarem as bênçãos, e alguns deles assim, não, a bênção que eu tenho é de estar vivo. Eu digo, glória a Deus, que bênção, irmão. Se você fala no cemitério, tem muita gente que não vai poder dizer isso, porque está morto. É bênção ou não é? É claro que é. Está vivo, é bênção. É como diz o hino, Deus, eu tenho tantas bênçãos, tantas bênçãos, tantas bênçãos, que eu não posso contar. Aleluia. Então está na hora de eu aprender a contar as bênçãos de Deus, porque se eu não posso contar, ele vai diminuir para mim poder contar. Não, eu vou aprender a contar as bênçãos do Senhor. Pegue na mão do seu irmão e diga, vamos aprender a contar as bênçãos do Senhor, a desfrutar dessas delícias do Senhor. Sim, aleluia, foi por mim, sim, foi por você, sim, que o homem de dores, que o homem chamado Jesus tomou os nossos problemas, Ele tomou para Ele. Ele tomou para Ele. Sabe, queridos, a cruz, ela foi um útero que gerou um grande propósito para a igreja. Jesus cravou suas dores lá na cruz e gerou um grande propósito, o propósito na sua vida.
Só que tem muita gente longe e fora do propósito dele. Nós fomos gerados lá na cruz. Não teria salvação se nós não tivéssemos sido gerados lá na cruz. Quando ele toma as nossas situações diversas, ele gera um novo homem lá na cruz, nele. Quando Nicodemos chega com ele, Jesus já está dizendo: tem que ser gerado de novo. Tem que ser gerado de novo. Aí você já está dizendo: mas o senhor está com essa conversa de novo? Eu digo: tem que ser gerado de novo. Aonde que eu sou gerado de novo? Eu sou gerado de novo na cruz. E quando eu me aparto da cruz, eu deixo de existir. Porque eu sou gerado lá. A igreja foi gerada no sacrifício do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem os cordeiros de Deus. Os apóstolos não foram cordeiros de Deus. Os pastores não foram cordeiros de Deus. Eu não sou cordeiro de Deus. Você não é cordeiro de Deus. Mas tem um que é o cordeiro de Deus. É nele que você tem que ser gerado. E gerado uma vez, para sempre tem que continuar sendo, aleluia, aquele que foi gerado. Você não pode se tornar um homem depressivo, deplorável, avarento, sujo, porque você foi limpo no Calvário. A igreja foi limpa no Calvário. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado e diga: nós fomos regenerados, restaurados, fomos gerados novamente no Calvário, na cruz do Cordeiro, aleluia, aonde o sacrifício foi imolado. Esse sacrifício continua sendo real. Você não pode negar o sacrifício dele. Oh, meu irmão, você está negando o sacrifício dele. Tem muito crente negando o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que tem muito crente crucificando Jesus de novo, com as suas atitudes, com as suas ações. Tudo começou nesse propósito do Calvário. Mas sabe onde vai ser concluído? O começo é o Calvário. E onde que é o término? A eternidade. Eu falei sobre a data de vencimento. Então, você não termina na data de vencimento, porque o término desse processo é a eternidade. A eternidade é onde você vai passar. E aonde você vai passar a eternidade? Se Jesus te resgatou lá da eternidade do mal, porque a eternidade vai existir tanto para o bem como para o mal. A Bíblia diz: e foi lançado no lago que arde com fogo, né? O lago de fogo e enxofre. Outro momento diz: aonde o bicho nunca morre, para sempre. Então existe eternidade de sofrimento e existe eternidade de alegria, de paz. Se ele tomou as suas dores na terra, será que é só para a terra? Não, aleluia, isso é só o começo, aqui é só o começo, aleluia. Quando você for transladado, quando você for arrebatado, quando você for transformado de um corpo corruptível em um corpo incorruptível, de um corpo mortal a um corpo imortal, e você, aleluia, adentrar nos portais celestiais, adentrar na eternidade, glória ao nome do Senhor, aleluia, você vai estar com Ele para sempre. E a Bíblia diz, aleluia, e eu, João, vi as cidades nova, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, aleluia, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ei, você está entendendo? Deus vai estar com você para
para sempre, porque você é povo de Deus. Apocalipse 21, 2, 3 e 4. Olha só, continuando. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vou mexer com você hoje. Não vamos mais precisar estar longe da dona Isa. Você não vai mais precisar estar longe do seu pai. Você não precisará mais estar longe das pessoas que você ama. Porque todos vão viver para sempre. Lá não tem mais dor. Lá não tem mais sofrimento. Lá não tem mais caos. Lá é aonde Ele preparou para você. E eu digo para a igreja aquilo que falei para uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, ainda no tempo da Assembleia, em que ele era novo convertido. Eu disse para ele no funeral do pai dele: Jesus, a fé em Jesus é a única fé que nos dá esperança depois da morte. Nenhuma mais vai lhe dar, nenhuma só sequer esperança. Você é o homem e a mulher, deve ser o homem e a mulher mais feliz da terra, porque você tem uma esperança para a eternidade. Você não está agregada à data do seu vencimento ou do vencimento de alguém que você ama, porque você tem muito mais do que isso. Pegue na mão do seu irmão e diga: nós temos muito mais do que isso. Nós temos a promessa daquele que nunca mentiu e que nunca falhou das suas promessas. Ele tem promessas para o seu povo, e o seu povo se chama a sua igreja. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram, e a morte já foi vencida. Ei, te alegra com esse Deus que é o único que nos dará esperança. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Vai lá no baú, né? É a palavra, como dizia Paulo, que está junto de ti, perto de ti. Você e eu precisamos, aleluia, nos alimentar mais desta palavra. Precisamos entender que Deus não faz distinção de pessoas, e Ele entra na causa. Porém, isso não acontece para aqueles que rejeitam a sua palavra e rejeitam a Jesus. O Senhor é o Senhor das causas impossíveis. Posso ouvir amém? Ele pega Abraão, quando Abraão recebe uma visita, e olha, não é de um anjo, não são de 2 anjos. Abraão recebe a visita de 3 anjos. Aleluia, e os 3 anjos trazem uma notícia do céu para a terra. Aleluia, sabe o que os anjos dizem para Abraão? Olhem para mim, querido. Aleluia.
eles não disseram assim como eu vou dizer para você, mas eu vou dizer assim para você entender o que eles disseram. Eles disseram assim: a partir de hoje você não será mais infeliz. Eu trago a risada, eu trago a alegria, eu trago o Isaac, eu trago, aleluia, a notícia que o Senhor contemplou você e a sua esposa, mesmo sendo velhos, aleluia, com aquilo que vocês mais desejaram em toda a sua vida. Olha só o que os anjos estão dizendo: que os céus contemplaram a terra e ouviram a necessidade do seu filho. Ele toma a tua causa, faz de um ser humano de 90 anos ser fértil. Nós precisamos entender que quando, aleluia, Isaac é anunciado, e eu vou lembrar você que Isaac faz uma referência direta, aleluia, à alegria, à felicidade, e a uma promessa divina cumprida. Tem muito crente infeliz, tem muito crente apenas na cinza, já não tem mais nem fumaça na cinza, apenas se chega perto e toca na cinza, e a cinza sobe e some, porque não crê mais na promessa dele. E Deus envia logo 3 anjos de uma paulada só, desculpa a expressão, mas foi assim mesmo, de uma vez só, e diz: a alegria chegou, porque está chegando Isaac. Isaac é o sinônimo da alegria de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Um dia Isaac foi usado para mim, a minha esposa e a minha família, para significar um sacrifício, e nós tivemos que gerar esse sacrifício. Hoje Isaac é o sinônimo de alegria, e hoje não é de sacrifício, mas de alegria, porque o sacrifício o Cordeiro já fez para fazer de você a mulher mais feliz, o homem mais feliz, o marido mais feliz, a esposa mais feliz, o líder mais feliz, o discípulo mais feliz, e aqueles que querem serem felizes, aleluia, toma posse do Calvário, toma posse da cruz, toma posse do sacrifício, toma posse do amor de Deus expresso no Calvário. Quero convidar você para ficar em pé. Mas já terminou? Não. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus não terminou com você. E nem terminou com o seu pastor. Deus não terminou conosco. Apenas nós iniciamos um trajeto lá no Calvário. Um certo dia, não é a música, um certo dia, Jesus chegou perto de um rapaz, de uma pessoa que tinha a mão atrofiada. Sabe o que é uma mão atrofiada? Ela não se movia, era toda... E ele foi lá e deu uma ordem e consertou a mão daquele homem, daquela pessoa. Um certo dia, um homem de 38 anos, paralítico, que queria voltar, ou queria andar, queria ser como outros homens que eu via, ele via passar andando, correndo, podendo fazer, podendo ir e podendo vir, e ele não podia. Ele não podia nem entrar no tanque de Betesda, porque ele era tão lento, se rastejando, que alguém entrava no lugar dele, porque o primeiro que entrasse naquele tanque era curado, porque os anjos moviam as águas,
E a primeira pessoa que entrava era curada. E ele não conseguia entrar por causa da sua deficiência. Jesus foi lá, pegou aquele homem de 38 anos de deficiência e curou. Fez ele andar de novo. Um dia, uma viúva em Naim, desesperada, viúva e agora perdendo sua filha. O que restava dessa mulher? Eu pergunto de você, o que restava dessa mulher? Não restava mais nada. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando não resta mais nada para o ser humano, começa o tudo de Deus na vida dela. É possível que um dia, ainda essa semana, você olhou para você mesmo e disse: não resta mais nada para mim. E hoje Deus diz o contrário: resta muita coisa para você, porque eu sou o teu começo, eu sou o teu meio, mas eu jamais serei o teu fim. Porque Deus, aleluia, embora nós digamos na nossa vã consciência, na nossa limitada, mente, que tem que ter passado, presente e futuro, mas Deus não tem passado, não tem presente e não tem futuro. E você diz: mas por que então que Jesus diz que é o alfa, é o ômega, o princípio e é o fim? Porque é a maneira que você tem de entender que Ele é tudo. Que para nós o tudo é começo, meio e fim. Tem começo, tem meio e tem fim. Mas Deus não tem tempo. Deus é atemporal. E é interessante que agora que os cientistas entenderam que no universo não tem tempo. Eu li uma matéria um certo dia que os cientistas descobriram que no universo não tem tempo. Como? Não sei. Vamos estudar. Vamos verificar esse negócio. Mas você precisa do tempo. Eu preciso do tempo. E por que nós precisamos do tempo? Porque nós somos tão limitados, dona Alcione. Nós somos tão limitados, seu Anderson, que nós precisamos de parâmetros. E você disse que não tinha mais nada, não restava mais nada para você. E eu estou trazendo, aleluia, a mensagem de Deus para você nessa noite. Aleluia. Terminou o seu tempo, não começa o seu tempo na presença de Deus. Levante a sua mão, levante a sua voz, levante um clamor, levante, aleluia, levante hoje os seus olhos para o Senhor, porque como diz a Bíblia, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Ele vem buscar a igreja, mas não vai subir todo mundo. Só sobe quem continua sendo igreja. Coloque a mão no seu coração. Diga: Jesus, tira toda a mancha, tira tudo que me compromete, tira tudo que compromete a minha vida, a minha santidade diante de Ti. Eu quero pedir para você fazer uma oração sincera, muito sincera. Nós estamos tão amadurecidos. A igreja precisa estar tão amadurecida. É uma necessidade da igreja estar amadurecida, de tal forma que ela não faça mais orações fantasiosas, orações perdidas no tempo e no espaço. Você sabe o que você deve pedir a Ele. E aquilo que mais maltrata o seu coração, você vai colocar diante dele hoje. Eu quero fazer um desafio a você. Se está afastado, se não está afastado, se é crente, se não é crente, se é líder, se não é líder. Que você venha no altar e eu e você possamos fazer uma oração sincera diante do Senhor. Aquilo que mais aflige seu coração. Eu quero desafiar você a vir no altar hoje aqui, para você falar a Deus aquilo que mais aflige seu coração. Venha. É doença? Venha.
É problema financeiro? Venha. É problemas emocionais? Venha. Venha. Jesus, nós pegamos todo o nosso fardo pesado e deixamos no Calvário. Não pertence mais a nós. Tu já removeu isso de nós. Mas numa ação teimosa, muitas das vezes queremos voltar a carregar os fardos. Numa decisão insensata, nós queremos voltar ao jugo do mundo. Mas hoje nós decidimos não mais carregá-las. Nós deixamos no Calvário. Aonde tudo começou foi no Gólgota, o lugar da caveira. Foi lugar de morte, mas foi lugar de vencer a morte. Não poderia vencer a morte sem antes passar por ela, e o Senhor passou. Obrigado por remover os nossos fardos pesados e os nossos jugos incarregáveis. Obrigado por nos proporcionar, aleluia, essa dádiva, esse presente dos céus, de podermos chegar contigo e confessar nossas culpas, nossos erros, nossas limitações, aleluia, e podemos viver na transparência como igreja que somos. Leva-nos, Senhor, a níveis mais profundos de intimidade, de comunhão. Oh Deus, leva-nos, meu Deus, aleluia. Vivemos tempos de grandes avivamentos dentro de nós, aleluia, que venham entrar em nossas residências, em nossas casas, penetrar no coração dos nossos familiares, de toda a nossa casa, de toda a nossa família. Nós viveremos o teu melhor nesta terra, porque tomamos posse do Calvário, aleluia, e deixamos toda trouxa, toda mala incarregável, porque o Senhor pode levar como já as levou. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Deus, obrigado, meu Pai, aleluia, por curar da nossa invalidez. Você que está enfermo, quantos inválidos Jesus curou, quantas enfermidades Jesus levou. Eu quero fazer um desafio a você. Toma posse da tua cura agora. Toma posse da tua cura agora. Diga: Jesus, eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse, porque tua palavra diz que o Senhor levou as minhas enfermidades. Então eu tomo posse dessa saúde no meu corpo, aleluia. Eu tomo posse dessa saúde na minha alma. Agora toque na sua cabeça. Eu tomo posse dessa saúde na minha alma, e eu tomo posse dessa saúde na minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por me revelar o Calvário. Obrigado, Espírito Santo, por me revelar Jesus. Obrigado, Espírito Santo, aleluia, porque o Senhor tomou essa causa e deu um veredito ao meu favor. Eu quero dizer, hoje o Senhor dará um veredito ao seu favor. Você está guardado por Ele. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: está guardado por Ele. Estamos guardados por Ele. Pode até ser muitas as aflições dos justos, mas é o Senhor que os livra das aflições.